Bom, gente, o pessoal está entrando, né? Porque começou agora, mas prazer enorme. Renata é minha amiga há muitos anos, né? Está aqui por isso. Porque... Bom, é claro que é uma honra, porque afinal de contas, já todo dia que a gente fala com a presidente da AMB, que é a Associação de Magistrados do Brasil, mas independente dela ser presidente do que ela quiser, né? Ela é amiga, parceira de muitos e muitos anos, a gente se conhece. Renata é de Niterói, mas nasceu em São Gonçalo, mas é juíza criminal, então, assim, a gente se conhece, já se esbarrou aí na vida muitas vezes, mas principalmente virou amiga, que é o mais sensacional. Aí depois ela presidiu a Maerj, que é a Associação de Magistrados aqui do Rio de Janeiro, e depois teve a primeira vez que uma mulher, e aí ela toda empoderada, e eu me sinto toda empoderada quando eu vejo ela aí com a gente, enfim, assumiu a Associação de Magistrados do Brasil, então é a associação que reúne todos os juízes do Brasil, com as plenárias, enfim, com as grandes questões do judiciário, e chegou a esse posto numa defesa da questão de gênero muito importante, então, na defesa principalmente da mulher e também de todos os direitos sociais, e aí se inclui a questão do racismo, do negro, do índio, enfim, das pessoas que precisam, quer dizer, das chamadas minorias, que de minorias não tem nada, né? Mas esse foi sempre o trabalho dela, ela montou, vocês vão se lembrar na Maerj, aquele negócio do prêmio da Patrícia Scioli, que foi aquela juíza que foi assassinada brutalmente, e ela montou esse prêmio, que era uma discussão de políticas públicas para as mulheres, né? Então, eu não sei se isso foi muito importante para ela chegar na Associação Nacional dos Juízes, mas, de qualquer jeito, a AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, mas isso foi muito importante. De qualquer jeito, é um orgulho enorme. A gente vai conversar hoje com ela, agora eu vou passar um pouquinho a palavra para ela falar um pouquinho, e aí a gente vai desenvolvendo, mas assim... E a gente hoje não vai poder... A gente até está no site da campanha, mas o importante é porque essa nesse momento, é o grande mote, a questão mais importante para nós nessa live de hoje, é essa campanha. Não está no Instagram, né? Porque nem sabe que tem live, mas enfim. Desculpa aí, gente. Quando liga, interrompe. E aí hoje a gente vai um pouco falar sobre isso, um pouco comentar essa campanha e tentar, de alguma maneira, ajudar, né, as mulheres que vivem em violência doméstica, que vivem precisando de algum tipo de apoio. Bom, agora, gente, vamos ouvir um pouco... Aí o pessoal falou que eu estou travando. Não estou travando, não, Dandara. Não estou travando, travei porque me ligaram aqui. Aí enrolou tudo. Vamos lá. Então, agora vamos ouvir um pouquinho da Renata Gil, essa mulher maravilhosa, empoderada, chiquérrima e doce, e uma grande amiga. E com você, Renata. Muito boa noite a todos e todas. É uma honra enorme estar falando com você numa live. Deputada Laura, eu chamo deputada Laura porque nós ficamos amigas enquanto ela era deputada e eu pude presenciar o seu trabalho no parlamento. Uma mulher que muito dignifica e honra a representação feminina. A gente sabe que essa representação tem aumentado ao longo do tempo na Câmara. Ela ainda é incipiente no Senado. Mas não é incipiente na Câmara também, se você relacionar isso ao número de mulheres que você tem aqui fora, né? Mas vamos lá, o parlamento raramente, não sei por que tem isso, o povo não elege mulher. Mulher é muito importante, mulher transforma, mas vamos lá, é isso. Pois é, Desculpa, esse é um dos pontos, inclusive, que eu gosto de abordar nas minhas falas públicas, exatamente isso. Eu acho que a gente precisa incentivar e inspirar as mulheres a entrarem no meio político, porque o meio político ele é um meio em que as pessoas têm aversão pelos casos de corrupção. Corrupção tem em todos os lugares, né? Em todas as instâncias. E o que eu acho é que as mulheres precisam participar mais da vida política do país. Eu tenho notado uma mudança de comportamento. E essa semana mesmo eu estive na Câmara Federal muito rapidamente com meu filho e pude ver uma exposição muito bacana, né, sobre o papel das mulheres após a Constituição de 1988. E é uma história
que a história não conta, né, deputada Laura? A gente tem Para de chamar de deputada Laura. Tu me chama de Laura, senão apanha aqui pela live mesmo. Então, Laura, é uma história que muita gente não conhece, porque os livros de história não contam, e essa realidade que eu, né, que sou pioneira aí no meu segmento do judiciário, você que foi pioneira no seu segmento também no legislativo, a gente precisa mudar, inspirar e ajudar que outras mulheres cheguem também. E um dos pontos que eu tenho dito, falado bastante, é que eu penso que os diretórios municipais, eu penso que em alguns espaços... Ih, a gente está mexendo nas luzes aqui, é melhor tirar a luz, que a luz não... Não, mas a gente está te vendo bem. Tá lindo, do mesmo jeito certo. Sem luz é melhor. Assim ficou lindo. Assim é melhor. E nesses espaços, que são espaços, né, desde a pequena cidadezinha, são os espaços que a gente precisa fazer com que as mulheres estejam e participem mais, né, das discussões, dos partidos. Então, isso é uma coisa que eu tenho falado sempre antes de falar do meu segmento do Poder Judiciário. Eu tenho, assim, nos meus ombros uma enorme responsabilidade da representação feminina da magistratura e hoje, com as campanhas que a gente tem desenvolvido, com a representação também das minorias, né? Hoje mesmo eu encerrei um seminário importante no Conselho Nacional de Justiça sobre a questão racial. O ministro Dias Toffoli acabou de instituir, de forma pioneira e inovadora, um grupo de trabalho para desenvolver esse tema no âmbito do Conselho sobre juízes negros, qual o percentual... Muito até para incentivar nas faculdades de Direito, né? Acho sensacional. E os números, Laura, são muito assustadores, porque a gente tem uma população aí de mais de 50% de negros, né? 58% aproximadamente, e a gente tem apenas 18% de juízes negros. Então, tem algum descompasso que a gente precisa ajustar. Então, tal qual a pauta feminina, né? E essa eu venho com essa responsabilidade gigantesca, porque eu fui a primeira mulher a concorrer à eleição da AMB, que tem 70 anos de história. Fui a primeira a ganhar, mas não fui a primeira a concorrer. E ganhou, gente, com 80%. Não ganhou besteirinha, não. 80%. Não, eu dedo logo. Foi isso mesmo. E assim, também o que foi surpreendente para mim, né? Eu concorri com 2 outros candidatos, né? Dignos também. Mas a gente veio com muita força, porque dentro da magistratura e por onde eu passei, eu fui em todos os lugares do Brasil, todos os estados, por onde eu passei existia uma vontade muito grande das mulheres em elegerem uma mulher para presidir a AMB. Hoje eu entendo por quê. Porque exatamente nós temos inúmeros desafios desse acesso das mulheres, né? Elas precisavam dessa voz e desse olhar para questões não só como a violência, né? Mas também pela participação feminina no Poder Judiciário. Acho que você ia falar alguma coisa. Pode me interromper. Não, assim, não, é porque de verdade não é só no Judiciário. Eu acho que não só nos poderes, mas assim, a tendência é uma forma de racismo. Na verdade, é uma grande forma de preconceito que é real, né? Mulher é uma coisa assim... Ainda infelizmente, no Brasil, uma coisa meio de bibelô, aquela coisa assim, ou você quebra, ou você adula, mas assim, todo mundo, o homem acha assim, bom, se eu quero tratar bem, eu tenho que tratar bem a minha mulher, né? Como se você não precisasse tratar bem o seu homem, né? Eu acho que é tratar bem o ser humano, né? O outro, o companheiro, a companheira, né? Tratar bem o cidadão, o ser humano, o amigo, o colega. Então, essa coisa de imaginar que mulher ainda é bibelô, não é mais. Quer dizer, eu acho que nunca nem foi. Às vezes eu fico estudando, lendo, e aí, como era antes, né? Quer dizer, inclusive as relações pessoais com as mulheres, como isso era muito diferente, como isso evoluiu, graças a Deus, para entender que, claro, fisicamente a gente é completamente diferente, até porque eles não têm útero, a gente pare, eles não. Mas, de alguma... É verdade, ué. Mas, de verdade, a gente não tem tantas diferenças assim. Intelectualmente, ao contrário, né? E, como alguém disse aí, as mulheres vão ganhar o mundo. Quem dera, acho que a gente, aos pouquinhos, tem ganhado, mas tudo com base na possibilidade de estudo, né? De se formar. E isso também acaba que,
nas áreas mais pobres, o homem sai para trabalhar antes, o que também é outro erro, mas é real, né? A gente também não pode viver no mundo de Alice, porque não existe esse mundo, né? O mundo real, os homens saem primeiro, embora as mulheres hoje em dia também saiam, né? Mas, gente, vamos começar, né? A gente tem muito tempo para falar sobre um monte de coisa, vamos falar, mas acho que a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é sobre a campanha, né? Tanto que assim, eu esperava que ela entrasse no site dela, ela entrou no site da campanha, pelo Instagram da campanha. A campanha Sinal Vermelho é um negócio... eu queria que a Renata explicasse, mas eu acho que todo mundo sabe. Depois eu até já separei um batonzinho aqui para a gente meter na mão, mas eu não vou explicar tal qual ela explica muito melhor do que eu, mas é mais ou menos uma forma que se encontrou, até por conta da subnotificação, e a gente vai falar disso. As mulheres, você imagina na pandemia, como é que você vai denunciar a violência doméstica se você está dentro de casa com o marido? Então, a Renata, né, criou uma campanha que se chama Sinal Vermelho, que a mulher vai pegar o seu batonzinho, toda mulher, até a que apanha, tem a porra do batonzinho, vai fazer um xizinho e vai chegar na farmácia e vai mostrar para o farmacêutico, vai comprar e faz lá uma ceninha, bota a mão e, de alguma maneira, vai mostrar para alguém na farmácia que ela está em perigo, né? Mas aí eu quero que a Renata explique. Quando você for explicar a campanha e tudo que está acontecendo, quem é que está ajudando, eu fiquei pensando, as mulheres, mais do que a farmácia, elas vão ao supermercado. Por que a gente não faz? O supermercado talvez seja muito amplo, né? De repente outra pessoa vê, denuncia, pega o marido. Conta para mim, como é que você pensou, de onde saiu a farmácia? Explica tudo para a gente poder explicar para as pessoas como é que faz aí com o Sinal Vermelho. Na verdade, eu fiquei muito inconformada, muito indignada com os números. Em abril, eu assistindo televisão, Repórter 10 da noite, que é a hora que eu consigo assistir algum repórter, eu vi os números, né, aumentando de violência, ainda sem uma estatística concreta. Os números são assustadores. Eu vi aqui um mapa, não sei se dá para ver, mas eu peguei um mapa dos feminicídios, está vendo? É assustador. E aí depois a gente vai até comentar sobre esses números com você, porque eu tenho umas dúvidas dos números, eu não consegui entender. Tem que ter uma lógica nessa história. Mas vamos lá. E essa lógica a gente não encontra muito bem, não. Você tocou num ponto que é central disso daí. Mas o Fórum Nacional de Segurança Pública apresentou números em torno de 22% do aumento dos casos de violência comparativamente ao mesmo período no ano anterior. Mas a nossa estimativa é que esse percentual chegue a 50% a 55%, por conta das subnotificações. A gente sabe que as mulheres estão encarceradas, enclausuradas com seus maridos e com seus companheiros e namorados. Agora, no resto do país não é verdade, mas aqui no Rio já abriu muito, né? Melhorou, quer dizer, melhorou, não sei. Também eu ainda estou morrendo de medo. Mas é verdade que em outros... mais ou menos aqui no Rio. Mas em outros estados a situação é real. As pessoas ainda estão em isolamento. Então, preocupada com tudo isso, eu liguei para a minha diretora da MB Mulheres, pensei, a gente precisa fazer alguma coisa, alguma campanha nacional. E ela é uma juíza maravilhosa, Domitila de São Paulo. Ela falou, Renata, na Índia as mulheres fazem a Red Dot, que é o sinal vermelho, aquela bolinha que elas usam aqui na testa, as indianas, elas colocam na mão e assim elas chamam a atenção para essa violência. Eu falei, é para já, vamos pensar num sinal vermelho, talvez uma marca de batom, na mão, um X vermelho, que aí é um sinal inequívoco, e por isso eu não usei outros sinais. Algumas me perguntaram, no Canadá usa a mão assim, e não sei o quê. Mas todo gesto, ele é interpretativo. Quando você apresenta um sinal como esse, isso não admite interpretação. Isso é um sinal claro, um pedido de socorro. Você viu que eu já fiz, a porrada em mim foi maior, né? Porque o meu é maior que o seu. Eu já estou perdendo meus batons vermelhos, que eu faço live todo dia, eu marco toda hora aqui o sinal vermelho. Mas aí, pensando nisso, eu liguei no mesmo dia para o ministro Dias Toffoli e falei, ministro, eu queria fazer uma campanha nesse sentido com as redes de farmácias. A gente pensou nas farmácias imediatamente, porque são locais de fácil acesso, em cada esquina tem uma. Estavam abertas 24 horas em alguns lugares por conta da pandemia. E também são lugares amistosos e neutros. As mulheres são acostumadas a entrar nas farmácias, elas não têm nenhum receio, não é uma delegacia, né, de polícia, não é um ambiente inóspito.
E aí, na mesma hora, ele falou, não, vamos fazer com o conselho. Eu liguei para a conselheira Cristiana, que é responsável pela pasta do combate à violência no conselho. No dia seguinte, grupo de trabalho montado, ministro Schietti do STJ junto, mulheres que trabalham com isso, Fonavide, Cocevide, todo mundo junto no grupo de trabalho. E a gente começou a campanha com a cara, com a coragem, mas com uma missão. Que ela fosse uma campanha nacional, que ela tivesse um atendimento prioritário às mulheres, que fosse usado o 190, porque o 190 ele é rápido, ele é a polícia militar na rua fazendo o atendimento, e que fosse dentro das redes de farmácias no primeiro momento. Por quê? E não no supermercado. Todo mundo me pergunta, por que a gente trabalhar com outros estabelecimentos comerciais desfocaria essa fase inicial em que são necessários protocolos? Então, a gente tem que conversar com as grandes redes, a gente tem que pegar um compromisso de que elas se comprometeriam a ligar para o 190 e a ter uma sala reservada para o atendimento, né, dessa mulher. Então, isso tudo demanda uma logística gigantesca. E também as polícias militares, porque quando a gente diz que o 190 tem que fazer o atendimento prioritário, a gente mexe com todo o sistema operacional do 190, que não cuida só Claro. disso. Então, a gente teve essa preocupação desde o início de não gerar... Agora entendi, tá vendo? Porque eu fiquei fazendo, mas por que só farmácia? Agora, porque, claro, a logística da farmácia é muito mais simples, que é muito menor do que de um supermercado ou de uma padaria, né? Porque a padaria não tem redes de padaria. Mas você tem redes de farmácia, ainda são poucas as redes, é mais fácil para você fazer o contato, organizar. E se eu chego na farmácia e faço isso, o que a atendente faz? Liga 190 imediatamente. Ela nem te pergunta nada, ela liga 190 imediatamente. Enquanto a polícia chega, se a mulher não estiver com o seu agressor ao lado, ela consegue, inclusive, perguntar o seu nome, seu endereço. E se o agressor estiver ao lado, ele já tem um código para que o agressor não perceba que ela está pegando o telefone e o endereço por algum outro motivo. A gente tem toda uma logística de campanha nesse sentido. Tem toda uma estratégia, né? Não adianta falar da investigação. Se falar como é que investiga, não pode. Quer dizer, mas tem toda uma estratégia para essa mulher ser imediatamente atendida. E o parceiro não vai perceber, porque provavelmente não é aquele atendente, é outro atendente. Alguém lá na logística que vocês montaram, é avisado. E essa mulher fez o sinal, depois que fez o sinal, né? Esse sinalzinho aqui para a gente não esquecer, com batom vermelho, mas se não tiver vermelho pode ser rosa. Sendo batom, tá bom. É só o X para a pessoa saber. Qualquer marca, caneta, pode. Na verdade, ideal que seja vermelho. Mas faz com caneta vermelha mesmo, que às vezes não tem batom. Faz com caneta vermelha. E por que, por que a gente pensou no batom? O batom você faz assim, ó, ele desaparece. Vermelho mais ou menos, né? Olha lá. Tem que limpar com um paninho que eu já preparei também, que eu não sou boba, para depois a gente faz outro para tirar foto no final. Só não pode ser o... Aí é outra porrada. Mas ele desaparece, inclusive nas lives que eu faço, quando eu vejo no final da live, eu já não tô nem mais com batom na mão. Dependendo do batom sai. O meu é uma bomba, nem com paninho. Não, alguns batons... Não pode ser, gente, aquele batom que gruda na boca, pelo amor de Deus, que vai sair, o cara ainda vai levar mais porrada quando chegar em casa. Então, mas enfim, tem a caneta vermelha, que também sai fácil, né? Se não for vermelha, o que tiver que seja... o que tiver que marque, o importante é que o atendente perceba o desespero da mulher sem ela precisar falar. Por isso é que é sensacional. Eu achei essa ideia o máximo. Bom, aí essa atendente ou alguém da farmácia vai ligar para o 190. Aí o agressor não está do lado. O que acontece? Ela espera numa sala reservada ou num cantinho da farmácia. Tem farmácia que não tem sala de injeção, não tem sala reservada. Ela espera num cantinho, tem farmácia que é no shopping. Ele leva ali para a entradinha do shopping, aguarda a polícia chegar. Mas o que é importante é que nós criamos um protocolo com a polícia militar, com as polícias militares de todo o país, e aí eu tive uma reunião... Está funcionando? Eu quero saber aqui do Rio, porque depois eu vou até te ler aqui um depoimento, eu não vou dizer o nome, porque é natural, mas ela falando mal lá da Quinta DP, não, falando bem da Quinta DP, falando mal de uma outra DP, ela não disse o número, da Quinta ela elogiou.
dizendo que a filha dela tinha sofrido violência doméstica, foi lá, e o pior, a assistente social diz que assim, desestimulou ela a denunciar. Aí ela foi, mas aí ela saiu de lá, foi para a DEAN e denunciou. Ela conseguiu no final. Não, saiu da DEAN, foi para a quinta e denunciou na quinta. Engraçado. Imagina, saiu da DEAN, se sentiu desestimulada. Aí, ao fim. Então, como é que está sendo aqui a Polícia Militar do Rio de Janeiro, né? Você conhece melhor que ninguém. Do Rio de Janeiro, a gente teve um probleminha específico, porque no Rio de Janeiro, para minha tristeza, existe uma normativa da Secretaria de Segurança que não tem o atendimento à vítima de violência doméstica, né? A vítima de violência contra a mulher, não é atendimento prioritário. Não está entre os 4 elementos do atendimento prioritário. E graças a Deus, com a conversa, eu tenho reunião já com o secretário de Segurança também do Rio, nós já estamos alterando, o protocolo já foi alterado imediatamente pela Polícia Militar para que esse atendimento seja prioritário. Mas eu não acredito, não era prioridade? Quer dizer, não, no Rio de Janeiro, até a doutora Renata Gil se mexer, olha, eu morri e não sabia. E todo mundo diz que no Rio é maravilhoso, né? Tem quem foi, bom, calar minha boca, mas tem chefe de polícia por aí, né? Dizendo que não, que era prioridade, que montou isso, que montou aquilo, não fez aquilo outro. Então, é tudo balela. Na verdade, não era, vamos dizer, nos protocolos da Polícia Militar. Olha bem o que você está dizendo, que é assustador, é porque o cabelo está preso, não tinha levantado todo. Na verdade, você está dizendo que no Rio de Janeiro, violência contra a mulher não era uma prioridade da polícia, é isso. Mas isso. Será a partir do trabalho que a doutora Renata Gil fez. E não necessariamente não era para alguns segmentos dentro das polícias. É claro que a gente tem profissionais que dão toda a atenção. Não, eu não estou falando do policial, não. Eu estou falando do sistema. Não é o policial. Eu tenho o maior respeito pela Polícia Civil, pela Polícia Militar mesmo, porque eu acho que eles defendem a gente na rua. Não é isso. Agora, institucionalmente, quer dizer, esse é um tema que todo lugar, a maioria dos estados, pelo menos, tem dado uma relevância, né? Embora, se a gente for ver os números dos orçamentos, são assustadores. Pra você ter uma noção, eu estava vendo aqui, a gente chegou, em 2015, a gente tinha 34,7 milhões. E hoje a gente só tem 194 mil. A gente chegou a ter 35 milhões, 34,700, 35, e agora a gente tem 200 mil reais. Quer dizer, é um absurdo. Já nacionalmente, os recursos para as políticas públicas de mulheres caíram astronomicamente. E aí você diz que no nosso estado isso acontecia, eu fico mais assustada ainda, de verdade. Na verdade, esse case do Rio, eu me deparei ao longo dos 2 meses de articulação da campanha com vários cases, né, de outros estados. Eu descobri, por exemplo, que no Distrito Federal, a segunda maior causa de acionamento do 190 é a violência contra a mulher. Não é o roubo, não é o furto, não é o tráfico de entorpecentes, não é a violência ordinária da rua. A primeira é a perturbação à ordem. A segunda é a violência contra a mulher. E aqui no Rio a gente nem sabe, né? Do Rio eu ainda não tenho os dados. A gente está fazendo todos esses levantamentos a partir da campanha. E o que eu percebi é que antes dessa campanha de caráter nacional, cada estado se virava do seu jeito e alguns estados vão bem, como, por exemplo, Santa Catarina. Tem estados que vão bem. Santa Catarina são os melhores números. Melhores números. Eles vão bem. Ainda há alguma coisa educativa a ser feita, a criação de novas DEANs, mas nós sabemos que o problema da violência, ele não é um problema só de violência contra a mulher, é um problema de Estado, é um problema que depende de uma articulação de segurança pública no país e a gente sabe da redução dos valores destinados à segurança pública em todo o país. Então, não é só que nós somos especificamente a mulher, né? Vamos dizer, no orçamento geral. No orçamento, exatamente, mas se nós temos a causa da violência contra a mulher, uma das com os maiores índices, é claro que para essa questão deveria ser aportado o maior um orçamento específico. Tem dúvida. O que a gente não vê. Então, a campanha ainda tem essa pretensão, Laura, da gente conseguir articular melhor tudo isso. E a Renata e a conselheira Ziova estão aí em todas as reuniões. Eu passo o dia fazendo... Agora mesmo à tarde nós tivemos reunião com todas as gestoras municipais do país, né? Uma reunião do governo federal com todas as gestoras municipais
para conscientizar da campanha e tirar as dúvidas, porque algumas falam assim, ah, mas eu acho que eu não vou aplicar não, porque eu acho que devia ser para tudo, devia ser para os supermercados, ah, mas eu acho que a gente já tem uma campanha daqui, essa campanha bate com a outra. Não é nada disso, essa campanha ela é o antes, ela é o pedido de socorro para salvar essa vida, essa mulher pode morrer. E por que eu estou dizendo isso? A gente tem estados brasileiros em que o número de feminicídios aumentou, Eu vou te dar os números. 157%, e o número de registros de ocorrências caiu. Então, as mulheres não estão... Não, Rio de Janeiro. Vou te dar os números aqui que eu peguei hoje do Rio, que assim... Bom, em média você teve 115 feminicídios. É muita coisa, né? Muita coisa. É muita coisa. São 115 mulheres que morreram, que o marido matou, gente. Mas, assim, as causas mais loucas. E o 180, que é o telefone que a mulher liga quando está desesperada, está sofrendo, ou o vizinho liga, alguém liga para avisar que ela está sofrendo violência, aí que me deixou mais assustada. Ele aumentou 34% entre março e abril, em relação a 2019. E se você só em abril, se você pegar só abril, sem fazer a média, 36% de aumento. Quer dizer, por um lado. Por outro, você vai ver nos números, você vê mais ou menos o seguinte. Aí que é assustador, isso que eu ia te perguntar. No Acre, eles detectaram um aumento de 300%, né, nos crimes contra a mulher. No Maranhão, 150%. No Pará, 100%. Aí eu quero entender. No INSP, aqui no Rio de Janeiro, diminuiu 51%. É claro que não diminuiu. Mas quando você me diz que não era prioridade, provavelmente dá para entender por que diminuiu. Claro que não diminuiu. Não diminuiu. Se aumenta, tudo bem que tivesse ficado igual. Agora, daí a diminuir, por que diminuiria no Rio de Janeiro, né? E mais, talvez pela subnotificação mesmo. Se não é a prioridade do governo, o cara nem anota. Mulher, aquela que se dane. A gente tem alguns problemas no Rio, que não são problemas só do Rio. A gente tem problemas hoje com o registro de ocorrência online. Ele estava fora do ar, então isso pode ser um resultado da subnotificação no estado do Rio de Janeiro. A gente tem o não funcionamento pleno... Mas quem é responsável por esse... Gente, mas isso é uma loucura. Juro por Deus, assim, a gente até tinha feito, sei lá, em março, eu não lembro mais. A gente fez uma live sobre isso, mas eu não juro a você que eu não sabia que esse sistema estava fora do ar. Nunca imaginei. Nunca imaginei. Você está me deixando... Já falei, porque eu prendi o cabelo. Senão estava todo para cima. É uma loucura isso. Como é que é? Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Mas tem alguns sistemas alternativos. É isso que eu digo. A sociedade civil é sensacional. Se não fossem os órgãos da sociedade civil, as entidades, as ONGs, olha, o povo estava lascado. É ele que está sustentando com bolsa de alimentos, é ele que está ajudando, são esses movimentos que vão para a rua, e são esses movimentos que estão atendendo essas mulheres, porque se o Estado não está, que é papel dele, né? Porque está lá na Constituição, mas vamos lá. Vamos, doutora. Então, a gente nota que vários grupos, né, e alguns institucionais, outros não, têm ajudado muito essas mulheres. No Rio de Janeiro a gente tem muitos, Vamos Mulherar, né, da promotora Carla Araújo, tem vários grupos bem legais, maravilhosos que ajudam e fazem essa interseção. Mas o que é importante, Laura, é o seguinte, que na campanha a gente usa o 190. A gente não tem intermediação. Não está usando direto com a polícia. Imediato e com atendimento prioritário. E hoje foi editada uma lei do governo federal, inclusive, que teve todo o apoio da MB no sentido de priorizar esse atendimento. As vítimas, parentes de vítimas de feminicídio e vítimas de estupro terão prioridade no atendimento nas delegacias. Então, isso é lei agora, né? Agora a gente vai ter que enfrentar essa questão de frente. Você tem uma noção, assim, você sabe, você acompanhou, a gente é autora da importunação sexual, das últimas modificações dos crimes de estupro. Agora, não adianta também o parlamento fazer a sua parte e o Poder Executivo não executar o que a lei manda, né? Então, assim, não adianta a gente alterar a legislação se, de alguma maneira, o Poder Executivo não dá o respaldo, né, vamos dizer, de execução das políticas públicas. Né? Sem as políticas públicas não adianta a lei. Exatamente. É assustador. Então, assim, gente, deu para entender a importância do... Vou fazer de novo para toda mulherada aprender. Agora eu vou fazer menorzinho, porque só precisa ser pequenininho. Pode ser pequenininho, não precisa ser grandão, não. Eu que sou exagerada. O importante é, assim,
teve algum problema, o marido ofende. E olha só, não é só na porrada, não. Violência doméstica não é só se levar porrada, não. É também se for ofendido, humilhado, se for na sua honra, se te jogar, falar tanta maldade para você que você vai ficar arrasada como ser humano. Né? A violência doméstica não é só quando você leva um tapa, não. Tem que entender, é subjugar a mulher de alguma maneira. Isso a gente tem que ter em mente, né? É subjugar, achar que ela é menor, e ela não é. A gente, homem nenhum, né? Aliás, cidadão nenhum tem o direito de menosprezar, humilhar, denegrir a outra pessoa. Muito menos o teu companheiro. Imagina, essa relação, em princípio, é uma relação de amor e não uma relação de ódio. Não é isso, Renata? Inclusive, assim, eu tenho falado muito sobre isso, né? Os casos de violência contra a mulher não são só as agressões físicas. E aí me perguntam, a agressão física tem que ser na hora para registrar a ocorrência, porque toda agressão física, a mulher precisa ser submetida ao exame de corpo de delito, que é prova para o processo. Então é importante que assim que ela sofre a lesão, ela vá buscar essa ajuda imediatamente. Mas há outros casos de violência, a violência moral, a violência econômica. Isso tudo a própria Lei Maria da Penha, quem der uma lidinha lá na lei, vai saber quais são os casos de violência. O marido que tira o celular da mulher, que tira o chip, que não deixa ela sair, que joga a comida toda no lixo, que subjuga ela o tempo inteiro. Isso são casos de violência que tem uma outra adequação de tipo penal, né? A pessoa responde por outro crime, mas também é crime. Então, isso também precisa ser levado às autoridades. E o que a campanha tem trazido de muito bacana, Laura, e que toca o meu coração profundamente, eu recebo inúmeras denúncias pela hashtag e recebo também relatos de mulheres assim, desde a classe social mais baixa, a classe social mais alta, a classe média, elas se reportam à campanha como um momento de terapia, elas conseguem colocar para fora que elas sofreram violência. E algumas me reportam que já superaram, mas que nunca tiveram coragem de falar para ninguém, porque elas nunca tinham visto uma campanha nacional desse jeito. Então, isso, para mim, é super gratificante, porque é o encorajamento que a gente pretendia também com a campanha. Eu tenho dito também que em briga de marido e mulher, a gente mete a colher, sim. Então, muitas denúncias ainda precisam ser feitas pelos vizinhos. Por quê? Porque a gente tem casos de mulheres deficientes, a gente tem casos das mulheres que não conseguem dar uma escapadinha nem para ir na farmácia, que estão realmente trancadas em casa, né? Eu recebi no outro dia uma denúncia de uma mulher que conseguiu ir à casa da mãe, usar o computador da mãe, ela preencheu o termo de ocorrência, o registro de ocorrência no computador da mãe, veio com uma falhazinha, ele não foi computado como registro de ocorrência, e ela voltou para casa, mas a gente conseguiu pegar, né, isso tudo depois. Então, a importância do meio simples, do 190, dela estar lá presencialmente, é gigantesca. E eu peguei um outro caso também que eu gosto de trazer assim nas minhas lives, que foi de uma mulher deficiente auditiva. Ela conseguiu fazer o X vermelho na mão, conseguiu fotografar, mandou pelo Zap para uma rede de farmácias, a rede de farmácias localizou ela e conseguiu salvar essa mulher. Ai, chega, me arrepiei aqui. As histórias são absolutamente sensacionais. E agora a gente está desenvolvendo, né? As fases da campanha serão percorridas. A gente continua no trabalho de educação. Eu vi alguém aqui na live falando que precisa trabalhar as escolas. Sim, a gente tem que trabalhar nas escolas, trabalhar os meninos e meninas, as meninas para serem fortes e não serem subjugadas, né? Os meninos para não pensarem em subjugar. Para não pensar. Porque o valor mais importante, Laura, que a gente tem depois da vida da gente é a liberdade. E as mulheres precisam se sentir livres para elas serem o que elas quiserem, para elas se comportarem do jeito que elas quiserem na sociedade. Então, esse direito é um direito que a campanha visa muito, né? Além da vida, que é salvar vidas em primeiro lugar, porque a gente vê que o número de feminicídios aumentou, de registro de ocorrências caiu em alguns lugares, como o Maranhão, esse último dado estatístico que a gente tem. Eu já soube até que há uma reversão desses dados agora, mas fato é que a campanha ela tem tocado nas feridas dos estados. E nós, com o poder institucional, e eu uso muito isso, né, como presidente da MB e o Conselho Nacional de Justiça como Conselho da Justiça no país, o Ministério da Justiça, porque o ministro André tem estado conosco também
conscientização, nós temos buscado as secretarias de segurança que precisam de ajustes, os comandos da Polícia Militar que precisam de ajustes, as gestoras que precisam de ajustes, as redes de farmácia. Em Brasília, por exemplo, nós descobrimos que as redes de farmácia são, em sua maioria, individuais. Então, elas precisam de um trabalho formiguinha, 1 a 1, para aderir. A gente porque em Brasília é diferente do Rio, que tem grandes redes. Na verdade, tem muitas farmacinhas, né? É verdade. Muitas, e a gente precisa chegar em todas elas. Então, eu preciso... No Brasil, eu levantei que são 80 mil farmácias. A gente já tem 10 mil farmácias cadastradas, né, na campanha. No site da MB, vocês têm por região, todas que estão. A gente mandou tutoriais para as farmácias, então os atendentes sabem fazer o atendimento, como é que discam o 90. Na porta das farmácias credenciadas tem um cartazinho da campanha Sinal Vermelho. E, de qualquer sorte, a mulher pode chegar e perguntar. Aqui tem a campanha para quem tem, né, mais liberdade. E as pessoas que estão envolvidas nisso, eu já tenho uma rede. Eles têm percorrido as farmácias e perguntado: vocês estão na Sinal Vermelho? Tem que pegar no site da MB, ajuda. Ensinando, né? Legal, legal. Então, é um trabalho, assim, fantástico. E se o marido estiver junto? For para a farmácia e o marido estiver junto? Se o marido estiver junto, não tem problema nenhum, porque nós pensamos nessa hipótese, é uma hipótese comum, né? Eles têm um código para fazer com que essa mulher possa deixar seu nome e seu endereço, caso ela não possa esperar, ou um código para fazer com que ela espere mesmo na presença do marido. E aí eu trago um outro caso, que foi um vídeo que circulou aí em todo o Brasil, sobre uma mulher que foi pedir socorro também na pandemia, acho que em Miami, nos Estados Unidos. Ela foi numa veterinária levar o cachorro, o marido estava, o namorado, né, estava do lado, ela entregou um papel pedindo socorro e dizendo: eu estou sendo ameaçada por esse companheiro há 2 dias, apanhei 2 dias seguidos. A polícia chegou, encontrou ele armado, prendeu ele em flagrante. Então ela conseguiu, ela disse que estava presa em casa, mas conseguiu, com essa saída de levar o cachorro, ela conseguiu pedir esse socorro com o cara sentado do lado. Então, tem jeito para isso e a campanha... Não, claro, você até porque esse ato você pode fazer, o cara não vai ver. Mais fácil ainda, né? Eu vi até um vídeo que circulou, que não é da campanha. Várias pessoas fizeram eu vi vídeos, também. né? Aliás, eu multipliquei o vídeo, falando do final, na farmácia, né? Isso, fala dele aí, pode falar. Não. É um vídeo que a mulher pega um batom, ela pega um batom emprestado na farmácia e faz o sinal, né, e é atendida. Então, assim, pedir um batom emprestado, a gente tem várias formas da gente conseguir levar isso a cabo. Mas é muito importante que a sociedade civil organizada e que os vizinhos também ajudem. Eu contei um caso que aconteceu tem mais ou menos 2 semanas em Niterói. Eu sou de Niterói, como a Laura já falou, Niterói com Rita aqui no coração. E em Niterói, uma mulher na Zona Sul, onde eu moro, ela brigava com o marido, uma mulher de 50 anos. Os vizinhos viram ela brigando e sendo meio arrastada de um quarto para a sala. E essa mulher foi jogada, ela caiu desse prédio depois dessa briga. O marido caiu também, não se sabe se ele se suicidou depois, não está em apuração. Não estou falando do mérito do processo, mas o que os vizinhos relataram para a rede jornalística foi que ela estava brigando e que ela acabou sendo jogada, né, da varanda da casa, porque ninguém chamou a polícia 190. Então, a gente tem uma responsabilidade... Vizinhos é isso. Tem que chamar. E tem pessoas que não têm condição de chamar, porque elas estão sem o celular, porque elas estão sendo vigiadas. É isso que a gente tem que ter noção. Às vezes, aquela vizinha que você nota que tem um comportamento normal, ela não consegue fazer essa denúncia porque ela está sendo vigiada, está subjugada por esse marido. Então, assim, eu queria pedir muito apoio de todos que nos assistem, e são muitos aqui, né? Eu já vi que tem várias entidades, eu já vi a Comissão de Mulheres da OAB, hoje nós tivemos uma reunião com a OAB Federal, porque nós estamos percebendo que as pessoas estão engajadas, mas às vezes eles usam o sinal vermelho para outra campanha, que não é essa do sinal vermelho da denúncia das farmácias. Então, a gente não pode misturar as estações agora. Agora, o momento é de focar no sinal vermelho das farmácias para a gente criar os protocolos todos e que esses protocolos... Porque aí depois você vai crescendo com a campanha, isso vira uma febre. Aí vai chegar no supermercado,
vai chegar na padaria, enfim, isso acaba disseminando, mas tem que começar por algum lugar. E aí vocês decidiram começar pela farmácia. Exatamente. E por que também esses números são importantes? A gente tem uma preocupação que essa campanha não se esgote nela mesma, né? Que a gente consiga estar sempre fortalecendo esse sistema e que a gente tire o Brasil dessa posição horrível que ele ocupa no combate à violência contra a mulher. Sobre violência contra a mulher, o Brasil está em 5º lugar. Ele só fica atrás de Honduras, Guatemala, Venezuela e Rússia, que são países que não assinaram tratados internacionais para o combate à violência como um todo, combate à violência. Não, e se a gente perceber, de 2018 para cá, essa situação piorou, né? Cada vez ela é pior, ela é mais grave. Eu não sei porquê, mas o homem acabou, ou talvez saiba, mas também não gosto de julgar, o homem ficou empoderado achando que pode bater em mulher, pode xingar, pode matar. Então, e aí as pessoas estão me perguntando aqui se a gente já tem muitas chamadas do sinal vermelho. A gente está em levantamento, a gente só vai completar um mês de campanha no dia 10. Está novinho, por isso que eu quis fazer rápido para a gente multiplicar isso, porque está novinha a campanha. E assim, só agora, né, nessa semana, nós conseguimos que a Polícia Militar faça os procedimentos operacionais que eles chamam de POP e coloquem lá o atendimento pelo sinal vermelho. Então, a gente vai começar a ter esses dados estatísticos a partir de agora. Então, eu peço para o pessoal ter um pouco de paciência quanto às estatísticas, mas a ideia é que a gente crie esse banco. Eu, inclusive, vou agora tentar uma reunião também com o Fórum Nacional de Segurança Pública para eles nos ajudarem, porque eles já têm essa expertise nesses dados. E a nossa ideia não é assim, ultrapassar nenhum instituto que já esteja trabalhando. A nossa ideia é trabalhar junto. Agregar, claro. Fortalecer, porque o Brasil, graças a Deus, tem sistemas que já foram criados de proteção à mulher, mas esses sistemas estavam sem os links, sem as pontas. Isso é um tema importante. Quer dizer, as informações, primeiro, não passam dentro dos estados. Segundo, não passam interestadualmente. É uma loucura. Quer dizer, os dados do Rio não chegam a Minas, os de Minas não chegam a São Paulo, quando isso tinha que ser uma grande integração coordenada pelo Ministério, ou Ministério da Segurança ou Ministério da Mulher, né? Hoje não é mais Mulher, dos Direitos Humanos. Que, aliás, é um negócio muito sério não ter essa articulação, que é importantíssima. Quer dizer, no meu entendimento, é a melhor e a melhor forma de você combater, você ter o diagnóstico. Para ter o diagnóstico, você tem que ter o cruzamento de dados. Talvez, Renata, pelo CNJ, né, o judiciário possa ajudar nesse processo, né, pedindo que eles façam. Eu acho que pode ser um negócio interessante. Não, exatamente. Você toca em todos os pontos, né? Não dá para conversar com você, porque você vai logo lá naquela ferida. Mas se eu não for na ferida, eu vou onde? Você vai em tudo. Ferida para resolver. Me dando. Você já sabe. Você acabou de falar de uma das questões que eu mais me debato, né? Essa é uma questão de direitos humanos, mas ela é muito mais de segurança pública. Então, eu também propus que, a partir dessa campanha, nós criamos uma estratégia nacional dentro do Ministério da Justiça de combate à violência contra a mulher. Como existe a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, eu fiz essa proposta ao ministro André, tomara que ela emplaque. Por quê? Nós temos no Brasil já a política de combate à violência contra a mulher, com questões culturais, educacionais, é um documento. Só que a estratégia, quando ela existe, ela é ação, é colocar a Renata do Judiciário junto com a polícia, junto com a Secretaria de Segurança, junto com a ONG, junto com todo mundo que é responsável. Integrar as ações. Entendeu? Então, eu acho que esse é um desafio que a campanha vai ajudar a acontecer, mas você tocou num pontinho que eu nem ia falar aqui, mas você já adiantou, né? Você dá spoiler de tudo, então... Não porque assim, essa é a vivência da gente, né? Quantas vezes nós apresentamos um monte de projetos de lei e, claro, você acaba aprendendo onde estão os gargalos e o que a gente pode, né? E no Poder Legislativo tem tudo apresentado. Eu acho que não deixei nada, porque eu sou cri-cri. Mas muitas coisas a gente conseguiu aprovar, mas não adianta só o Legislativo, né? Eu sempre brinco. No Legislativo você sonha. Mas é o Poder Executivo quem faz aquilo acontecer. E é o Poder Judiciário, por isso que eu acho muito importante o que vocês estão fazendo, que, de alguma maneira, ajuda a fiscalizar, na medida que ele julga.
né? E se ele julga, ele precisa dos elementos para julgar melhor. Eu, quando fiz direito lá, aliás, nós duas, gente, tanto eu quanto ela, somos formadas na UERJ, só que eu sou mais velha que ela, então me formei antes, muito antes. Mas, enfim, e assim, de verdade, não adianta a gente sentar na faculdade de Direito e depois trabalhar, ou ser, como você, do judiciário, se a gente não perceber a mudança de vida das pessoas, né? Acho que é para isso que serve, né? Esse é o objetivo. E aí, assim, a gente ainda tem 12 minutinhos, só 12, é pouquinho, mas dá para falar. O que você, assim, você não vai querer falar isso, mas eu tenho que falar. Cláudio, que me perdoe. Mas aqui no Rio de Janeiro, se a gente pudesse pegar o desembargador Cláudio, que é o presidente do Tribunal de Justiça, e dizer para ele, Cláudio, olha só, Cláudio Melo, dizer, Cláudio, a gente precisa disso. O que a gente precisaria para estruturar de verdade esse programa de proteção às mulheres no caso de violência? Na verdade, o Cláudio ele pode ajudar nessa interlocução, né, com o executivo. A gente sabe que o nosso Estado está numa situação financeira muito difícil, então aportar recursos para a segurança pública é sempre um desafio, mas eu tenho assim, notado muito boa vontade, né, com quem a gente tem conversado. Eu conversei muito com o Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Gussen, que já me ajudou num primeiro momento. É muito bom. Eu acho que primeiro a estruturação das DEANs. Até pouco tempo atrás, quando eu era presidente da Maerj, eu me lembro que a DEAN do centro tinha um tapume na sua porta principal. Quer dizer, a principal DEAN do nosso estado tinha um tapume. Mas não só as DEANs, né? A gente precisa que cada delegacia distrital atenda a mulher com prioridade. Eu acho que esse é o maior desafio do nosso estado hoje. E capacitar os policiais também a receber essa mulher, né? Senão a mulher não vai falar nada. Porque o que acontece? Existe a cultura ainda patriarcal, o preconceito, existem as pessoas que não querem trabalhar com a pauta feminina, só que isso não é pauta feminina. Isso é caso de violência, isso leva o Brasil a essa posição horrorosa que ele ocupa no combate à violência como um todo. Então, eu penso que hoje o maior desafio... Por quê, Laura? Eu estou falando isso. Eu estou tirando a culpa do judiciário? Não. O judiciário hoje, ele, graças a Deus, ele está muito bem estruturado no que pertine às varas de violência contra a mulher. Porque o Conselho estabeleceu como meta, a gente tem criado essas varas paulatinamente. As varas têm estrutura, inclusive, de acompanhamento de psicólogo, né? Esse acompanhamento extrajudicial, que é muito poderoso nessa questão do combate. Mas eu acho que o que está faltando... A luz aqui de casa caiu, mas voltou. Luz, ligação telefônica, tudo... Não, mas aí foi a luz geral da casa. Aí eu virei um preto. O Rio está acontecendo isso. Em Niterói, no outro dia também, eu fiquei um tempo sem luz, sábado passado. Mas eu acho que assim, o que a gente precisa mesmo é estruturar a Polícia Civil melhor, e aí não é culpa da Polícia Civil, é essa falta de recursos financeiros que a gente nota, né? A gente precisa aportar esses recursos. Eu vou ajudar, vou trabalhar aqui em Brasília para ajudar a canalizar esses esforços todos. E no treinamento. E eu tenho dito, inclusive, no treinamento, que assim, eu notei que no início da campanha, alguns comandos mandavam as mulheres policiais militares para as reuniões, porque eram reuniões sobre a campanha. E aí eu disse, não, eu quero as reuniões com os chefes operacionais do 190, porque são eles que vão passar para a tropa deles como tem que ser feito o atendimento. Então, esse é um desafio. Eles têm que ter a sabedoria da velocidade que tem que acontecer. Tem uma pergunta que veio aqui, se o marido desconfiar, faz o quê? Na verdade, o marido pode desconfiar do que ele quiser. Se você já tiver dado sinal para a atendente da farmácia, já era. O marido vai ficar desconfiando preso, para deixar... Ou então... A ideia é que ele desconfie. Esse é um outro ponto da campanha que as pessoas me perguntavam assim, ué, mas agora vocês vão dizer como é que a mulher vai pedir socorro? Porque isso inibe também o homem. Até então... não tinha nenhum mecanismo. Ele pensava assim, eu estou tranquilo, a polícia não vem aqui mesmo, eu continuo bato nela há tantos anos, eu tiro o celular, faço o que eu quero, faço se aconteça há anos. Agora não, agora ele sabe que numa denuncinha simples, com um sinalzinho desses, ele imediatamente pode ser encontrado. Até porque, olha só, gente, o sinalzinho não pode ser não necessariamente... a mulher, não, o cara desconfiou, ela não conseguiu fazer na mão. Mas ela não fez na mão, mas ela tem o WhatsApp, tem lá o sinalzinho, o X vermelho no WhatsApp, que ela vai mandar para uma amiga, ela vai mandar para alguém,
E é o sinal vermelho, o importante é o sinal. Claro que a amiga vai ter que ligar para a farmácia para poder, ou vai ligar direto para o 190, mas é uma forma, de alguma maneira, dela se comunicar. Então eu acho que a campanha ela tem essa finalidade de tornar claro para o homem que ele agora está exposto, que ele não pode mais fazer isso. Então, se não é educativo, é coercitivo, no sentido dele não estar mais impune e não ter mais mecanismo simples da mulher denunciar. Então, não. E outra coisa também me perguntam, mas será que o atendente da farmácia depois ele vai ser agredido por esse homem porque ele sabe que a mulher foi atendida? Isso não acontece, porque os crimes de violência contra a mulher ocorrem... São personalíssimos. Dentro de casa, são crimes praticados, como a gente chama, na clandestinidade. Na covardia. Na covardia. Na covardia. Então, eles não vão se expor, tanto que eles negam, né? A maior parte dos casos, quando chega lá na vara da violência doméstica, eles negam, não foram eles. Então, assim, não tem esse risco é muito remoto, né? E se acontecer alguma coisa dessas, a gente também vai buscar, né, a responsabilização dessa pessoa, tal como a gente está buscando a responsabilização daqueles que batem em mulheres. Então, essas situações todas que vocês imaginam aí em casa, e se nós pensamos em todas? Porque a gente não colocaria, né, uma campanha dessas, o Conselho Nacional, a AMB, com essa responsabilidade na rua, sem nos prepararmos para as adversidades que podem aparecer. Eu não tenho dúvida nenhuma. Se eu conheço alguma coisa de Renata Gil, ela já... Todas as possíveis hipóteses ela já pensou e já listou e já a logística está montada. Eu não tenho nenhuma dúvida que a campanha... É claro que é muito nova, então a gente... Até Dona Laura, que é de um supermercado, né, que é do Mundial, que é uma pessoa maravilhosa, foi um trabalho lindo de empregabilidade, especialmente com pessoas que têm com deficiência, né, ou pessoas especiais. O trabalho dela é lindo. Ela diz assim: o código do sinal vermelho na palma da mão, sinalizando violência doméstica, está muito pouco divulgado. Por que não propor uma campanha nos meios de comunicação a fim de vitalizar esse tão importante projeto? Então, assim, é isso, Dona Laura. Acho que é o que a Renata disse. Está começando, tem menos de um mês a campanha. E como é que os meios... A gente tem 5 minutos. Os meios de comunicação estão ajudando, estão divulgando, muito. Renata? Eu ia falar exatamente isso, porque para Dona Laura, essa é para ela. Dona Laura, a campanha já está circulando numa grande rede de televisão. A gente teve 5 milhões de interações com o sinal vermelho nas redes sociais. A gente tem 15 mil fotos postadas na nossa hashtag. E desde Ivete Sangalo, Daniela Mercury, juízes, homens todos... Eu tenho um grupo aí de juízes da Maersk, todos os diretores da Maersk, só eles gravaram um vídeo falando sobre a violência. Então, assim, são vários influenciadores sociais, né? A gente teve aí a Antônia Fontinelli, um monte de gente que procurou a campanha, né? Luísa Brunet, né? Pessoas que já foram vítimas de violência, inclusive, fazendo isso, mostrando sinal. E o que é importante, assim, Laura, a gente percebe que há uma quebra de paradigma mesmo, porque eu notei que alguns artistas, antes, quando eram procurados para trabalhar essa questão, não queriam associar a sua imagem, né, que é o produto deles, à imagem de violência contra a mulher. Agora, a nossa madrinha da campanha é a Ana Furtado, que não é vítima de violência, mas que... Nada a ver uma coisa com a outra. Eu também nunca fui vítima de violência. E até porque esse é o contrário, a violência. Exatamente. Nós somos contrários. Nós queremos que as mulheres gozem, eu tenho dito isso, da liberdade que a gente tem, né, de viver e de se posicionar na sociedade. Então, em resumo, a gente tem um sem número, Dona Laura, de autoridades, pessoas das comunidades, muitas das comunidades, negros, brancos, pardos, índios. A gente tem 3% de indígenas que sofrem violência. A gente tem uma indígena que fotografou e uma indígena que está falando em Guarani sobre a campanha. Sigam lá na nossa hashtag. Então é sensacional. Agora é um movimento que começa, né? A gente precisa da adesão de todos os milhões de brasileiros, 250 milhões de brasileiros, a gente precisa dessa adesão. Você já pensou que maravilha? Olha só, gente, tem 3 minutos só, então eu vou dar 2 para nossa convidada, porque você não tem noção, eu levei uma bronca que alguém falou aí, para de falar, e aí minha filha que... me mandaram parar de falar, minha filha que faz consegue ler, porque eu não consigo falar e ler,
E aí ela tá lá no Face, aí ela vem com bilhetinho. Ela vem com bilhetinho, olha o bilhetinho. Mãe, deixa de falar, as pessoas estão reclamando. Então eu não. Você viu que hoje eu fiquei calada. Então, assim, Bobagem. só agradecer. Não, é brincadeira. Aqui é um bate-papo. Então, só É. agradecer a todo mundo que participou hoje, que está aí ouvindo a live da gente. Depois, assim, vai estar direto no Instagram e a Renata vai colocar na campanha. Tomara que isso dê certo, que as mulheres se conscientizem, que uma passe para a outra, que passe para outra, que multipliquem a campanha, gente. É muito importante. E agora, com vocês, para se despedir, tem 1 minuto e 53, Renata. Então, só deixar Obrigada, um beijo, meu amor, por estar aqui. deixar um beijo carinhoso para você, Laura, minha amiga. Eu sou muito grata a você. Você me deu um prêmio que eu guardo no meu coração, que é o Prêmio de Mulher Cidadã da Câmara dos Deputados. Eu tenho muita gratidão, eu não esqueço desse dia. Eu trouxe toda a minha família a Brasília. Eu fiquei muito orgulhosa e muito emocionada, porque a gente tenta fazer um trabalho além das nossas atividades normais. Essa campanha, o judiciário não precisava estar envolvido, porque a gente está funcionando bem com relação às varas de violência. Nós quisemos mesmo estender o braço para a sociedade, tocar numa chaga, que é uma chaga não só do povo brasileiro, mas do mundo inteiro, porque a gente tem casos no mundo inteiro de violência contra a mulher. E eu tenho certeza que a partir desse movimento nacional, a gente vai mudar essa realidade. Eu tenho fé e trabalho muito para que isso aconteça. Então, eu quero agradecer a todos vocês, pedir muito apoio de cada um que nos assistiu, que vocês compartilhem, que vocês façam as fotos, que coloquem a hashtag e que nos sigam no @magistradosbr, @RenataGilAMB e @sinalvermelho, que é a hashtag da nossa campanha. Que é maravilhosa. Gente, beijo no coração. Renata, beijo, beijo, beijo. Ó, ninguém esquece, põe aí seu lacinho, seu xizinho, seu sinal. Vamos denunciar mesmo, porque é assim que a gente transforma a vida das pessoas. Tem que transformar homem, tem que passar a respeitar a mulher. E mulher respeitar homem. As pessoas têm que se respeitar, porque todos nós merecemos respeito. Beijo no coração de todo mundo. Obrigada, Renata, pela live. Foi sensacional. Beijo, beijo, boa noite, gente. Vai acabar.